Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Moisés foi um homem que durante o trajeto dele no deserto, conduzindo aquele povo, o povo de Israel, ele teve um companheiro muito leal. Vamos ver sobre isso após a vinheta. E esse companheiro de Moisés, mais tarde, ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor dele. Sabe de quem eu estou falando? Vamos ao tema. Escolhido para uma grande missão, um substituto à altura. O nosso texto base está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, que diz: o próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. E esse texto eu trago já de imediato para você que está me ouvindo. Você precisa ter essa confiança, você precisa ter a certeza de que o Senhor está contigo, de que o Senhor não te deixa, o Senhor não te abandona. E ainda a Bíblia fala assim: não tenhas medo, não te assustes com as circunstâncias, com as situações. Lembre-se sempre, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso está com você. E nós vamos ver um homem efraimita que foi sucessor de um dos maiores nomes da Bíblia. Deuteronômio capítulo 34, verso 10. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse dialogado face a face. Moisés, ele precisava de um homem leal ao Senhor, de um homem fiel ao Senhor, de um homem íntegro para o suceder. E esse homem efraimita se chamava Oséias. Oséias significa salvação. Números 13, verso 8, da tribo de Efraim, por isso que eu falei efraimita. Oséias, filho de Num. E Moisés, ele pega o nome de Oséias e muda para outro nome. Nós vamos ver que neste outro nome foi acrescentado um significado. Números capítulo 13, verso 16, diz assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. E Josué significa Jeová é salvação. Lembra que Oséias significa salvação? Josué significa que Jeová é salvação. E Josué, ele foi escolhido para ser o sucessor, porque Josué caminhava com Moisés. Josué aprendia com Moisés. Josué, ele era um homem fiel, ele era um homem obediente. Êxodo 24, 13 e 14 diz assim: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Nós vemos que somente Josué foi autorizado a subir no monte com Moisés. Lá no monte foi justamente o lugar que Deus deu a Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Êxodo 33 e 11 nos fala o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Josué, ele era um homem que estava constantemente com Moisés. Quando fala o jovem Josué, possivelmente ele tinha 40 anos. E Josué, ele era um homem de muita confiança de Moisés.
Devido à obediência dele, devido à lealdade dele, Josué se sentia amigo de Moisés. Êxodo 17, 9 e 10 diz: Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao monte do outeiro. Esta foi uma guerra muito forte, foi uma guerra travada pelos israelitas, mas nesta guerra o Todo-Poderoso estava com eles, o Todo-Poderoso deu vitória. Êxodo 17, 13 e 14. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Olha que interessante, me chamou muito a atenção, porque Deus fala com Moisés, Deus fala para Moisés falar o que ele estava falando para Josué. E é interessante você ver que Deus, ele conhece o nosso nome, Deus conhece o teu nome, Deus conhece a sinceridade do nosso coração, assim como ele mostra para Moisés que ele conhecia Josué. E foi justamente através desta vitória contra Amaleque que Moisés, ele chama a Deus de Jeová Nissi. Êxodo 17, 15. E Moisés edificou um altar ao qual chamou: O Senhor é minha bandeira, louvado seja Deus. E isso é para nós entendermos que nós temos uma bandeira, que nós temos um estandarte, que nós temos Jeová conosco, que nós temos Jeová como nosso símbolo, que nós temos o Senhor pelejando por nós. E Josué foi escolhido entre os 12 espias para irem a Canaã e trouxe relatório favorável, porque Josué, ele era um homem que tinha visão, ele tinha visão de Deus e ele olhava por fé, e por fé Josué entendeu que Deus é fiel e Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. E é isso que eu falo para você nesse momento. Você serve um Deus que é fiel, e o que o Senhor falou pode descansar nele, porque ele é fiel para cumprir. Números 14, de 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Oh, glória a Deus! Dá para você ter a visão que Josué teve, nesse caso que Calebe também teve. O nosso Deus, ele é o Deus que peleja a nossa guerra, ele é o Deus que garante a vitória. E quando nesta situação os 12 espias voltam contando para Moisés o que eles viram lá, 10 espias desanimaram, mas em compensação Josué e Calebe falou assim: a terra é terra boa, mas olha, Deus vai nos dar, se Ele se agradar de nós. Agora nós ficamos imaginando a nossa Jerusalém celestial, terra maravilhosa, terra gloriosa. A Bíblia fala que o olho não viu e o ouvido não ouviu de lindo, de maravilhoso que é aquele lugar. E nós precisamos estarmos atentos, agradarmos ao Senhor nosso Deus, porque é promessa e olha, é o Senhor que nos ajuda a conquistar.
E Josué, ele foi escolhido para ser sucessor de Moisés, sabe por quê? Porque Josué, ele estava aprendendo com Moisés. Josué, ele aprendeu a amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, como Moisés. Josué aprendeu a ter temor a Deus, a ser fiel a Deus, a ser obediente a Deus. Números 27, 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Se você observar aqui, Espírito é de E maiúsculo, é o Espírito Santo. E a gente vê que Moisés, ele era obediente, e Josué, caminhando com Moisés, aprendeu. Moisés, ele obedeceu o que o Senhor mandou, ele impôs a mão sobre Josué na frente de toda a congregação. Ele obedeceu a ordem de Deus. Naquele momento, sabe o que estava acontecendo? Moisés estava concedendo a Josué a autoridade. Vamos entender em Números 27, 22 e 23. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele impôs as suas mãos, e lhe deu ordens. E a gente vê que Moisés, ele vai passar as instruções para Josué. Segundo os estudiosos, já nesse momento, Josué estava com aproximadamente 70 anos. Tem pessoas que com 40 acham que está acabado, não tem mais sonhos, mas aí a gente vê que com 70 anos Deus coloca Josué para cuidar, para levar um povo, para vencer inimigos, para destruir muralhas, porque é o Senhor que faz cada um de nós, independente da idade, o Senhor nos faz vencedores. E aí a gente vê que Moisés, ele mostrou ao povo que o mesmo Deus que sustentava ele também iria estar com Josué, também iria sustentar Josué. Deuteronômio 31, 3 e 6. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, para que a possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. Mas olha que interessante: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai, é o que não vai te deixar, é o que não vai te desamparar. É Ele que vai à tua frente, é Ele que vai te dar vitória. E Moisés, ele está falando justamente isso ao povo: é o Senhor, o nosso Deus, que vai na direção de todas as coisas, porque todas as coisas estão no controle do Todo-Poderoso. E Moisés, ele também precisou animar a Josué, porque era uma missão muito difícil. Aquele povo não era um povo fácil, e Moisés, ele anima Josué diante da congregação. Deuteronômio 31 é o verso 7, o verso 8 e o verso 23. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e não te espantes. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo, o próprio Deus, mandando Moisés falar com Josué, animando a Josué, esforçando a Josué. Quando a gente vê na fala esforça-te e anima-te, é a mesma coisa que nós vemos em algumas versões, que é esforça-te, seja corajoso. E nós entendemos, nós não podemos ir diante de uma batalha com medo. Nós não podemos pelejar a guerra do Senhor
com medo, porque é o Senhor que nos esforça, é o Senhor que nos faz corajosos, é o Senhor que nos anima. Em compensação, é o Senhor que nos dá a vitória. E assim como Moisés, Josué sabia que aquele povo era um povo difícil, era rebelde, eram desobedientes, mas que era o Senhor que iria sustentá-lo naquela jornada. E outra coisa, o Todo-Poderoso tinha falado que ele iria ajudar a Josué. Josué iria passar por dificuldades, Josué iria passar por desafios, mas era necessário ele ter ânimo, ele ser corajoso e ele se esforçar. O próprio Deus orientou e animou a Josué para fortalecer Josué nesta missão. Sabe por quê? Porque Moisés já estava morto. Primeira ordem de Deus a Josué, você sabe qual foi? Pois é, vamos ver, Josué 1 e 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te. Olha a primeira ordem, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É importante você entender, Deus, ele não nos quer amuados, acuados, amedrontados. Deus, ele quer que nós nos levantemos, que nós nos posicionemos diante das circunstâncias, diante das dificuldades, porque é ele que nos ajuda. Sabe qual foi a segunda ordem dele a Josué? Ou seja, Josué, você se levanta, faça a tua parte. Josué 1, 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Mas olha esta segunda ordem, faça a tua parte, porque todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou te dar. Então é quando nós entendemos que primeiro nós precisamos estar de pé. Não adianta nós ficarmos amedrontados, nós precisamos estar dispostos, porque a guerra é guerra do Senhor, porque a guerra é guerra espiritual, porque a guerra é guerra que tem recompensa. E sabe qual foi a terceira ordem de Deus a Josué? Confie em mim, confie na minha palavra. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus que te dou garantia da vitória. Vamos ver, Josué 1:5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus dá certeza de vitória para Josué, assim como Deus dá garantia da vitória para você. Mas você precisa se levantar, você precisa fazer a tua parte, você precisa confiar no Senhor, você precisa confiar na palavra do Senhor. Para ter vitória, assim como Deus falou a Josué, nós vamos prestar atenção em relação a nós. A primeira coisa que Deus mostra para Josué: Josué, você quer ter vitória? Então é necessário você se esforçar, é necessário você ter ânimo, ou seja, você ser corajoso, e é necessário você confiar em mim. Josué 1:6 diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então a gente entende que muitas vezes não adianta eu ficar me lamentando, eu ficar olhando o fracasso, eu ficar olhando a tristeza, eu ficar olhando a circunstância. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que me esforçar para sair das circunstâncias, eu tenho que me esforçar quando eu estou triste, eu tenho que me esforçar quando eu estou desanimado, e eu tenho que lembrar que vai haver vitória, mas é necessário esforço, é necessário coragem, é necessário ânimo, é necessária confiança. E ainda em Josué 1:7, Deus fala novamente para Josué: Josué, você tem que se esforçar, você tem que ter ânimo, ânimo no sentido de coragem, e você tem que ser obediente. Vamos ver Josué 1:7, que diz assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies,
nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você já imaginou que o Deus que você serve, ele é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus perdoador? Mas ele fala para nós neste momento, nós precisamos nos esforçar porque ele nos sustenta, porque ele nos ajuda, porque ele nos fortalece. Nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Ainda Deus fala para Josué: Josué, você precisa meditar na minha palavra, você precisa meditar na palavra de Deus. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Olhe, é meditar com perseverança, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe por quê? Porque a garantia da vitória não é o homem que te dá, é o Senhor que te dá. E era assim que o Senhor estava tratando com Josué. Deus não estava falando para Josué assim: Josué, eu entendo, Josué, Moisés está morto, Josué, eu entendo o seu momento. Não, Deus falou: Josué, levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso, não tenhas medo, confie em mim, eu te sustento. E aí é quando a gente vê Josué 1:9, que Deus fala para Josué: Josué, você tem que ter coragem, você tem que se esforçar, você tem que ter ânimo, não adianta você ter medo, então não tenhas medo. Josué 1:9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se você andar olhando a dificuldade, se você andar olhando as circunstâncias desfavoráveis a você, você não vai conseguir andar de cabeça erguida. E como que Deus vai exaltar a tua cabeça? E Deus fala justamente isso para Josué: não tu mandei eu? Esforça-te. Tenha coragem, rapaz. É como Deus falasse assim: não adianta ficar aí chorando pelo leite derramado. Levanta e vá pelejar, porque a vitória é tua. E o povo que Josué conduziria, seguiria a Josué somente se eles vissem que Deus estava conduzindo a Josué. Josué 1:17 diz assim: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Olha o detalhe: tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. E nós olhamos para nós e nós precisamos entender que as pessoas, elas olham para nós, as pessoas, elas procuram em nós o consolo, elas procuram em nós a esperança. E nós temos o consolo porque nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos a esperança porque nós temos garantia de vida eterna, nós temos aquele que nos fortalece, que nos sustenta, que nos ajuda. Vamos concluir. Josué, ele conviveu com Moisés. Enquanto ele conviveu com Moisés, ele foi aprendendo de Moisés. Ele construiu, ele teve um caráter íntegro. Ele viu através do exemplo de um grande homem de Deus, de um homem que tinha uma liderança que dependia de Deus. Ele aprendeu a amar a Deus, ele aprendeu a ser leal, ele aprendeu a ser fiel, ele aprendeu a ter uma confiança inabalável, ele aprendeu que o Todo-Poderoso era fiel para cumprir as suas promessas. Ao invés de Josué viver na dependência de Deus, se lamentando com a morte de Moisés, não, ele viveu na dependência de Deus, esperando que o Senhor estaria realmente com ele. Mas ele agiu, ele fez a parte dele, ele agradou a Deus. Eu não posso me esquecer que o povo que estava com Josué estava olhando nele, estava procurando nele a coragem, o ânimo, o esforço e a presença de Deus. Que nós possamos também, assim como o povo olhava para Josué, que as pessoas possam estar olhando para nós e encontrar em nós coragem, ânimo, o esforço e a presença do Todo-Poderoso que está conosco, porque é garantia dele. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.